Atos, capítulo 15. Atos 15, teremos uma leitura um pouquinho longa, não muito longa, mas vai ser espaçada, 2 e 3. Você encontrou? Atos 15, 2 e 3. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão entre eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias de Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Vamos pular lá para o 36, por favor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve então entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Vamos orar. Pai, obrigado por tudo. Obrigado pelas orações, pelo louvor, pela oferta, pelo seu derramar, pelo renovo, pelo perdão, pela misericórdia que o Senhor tem conosco. Nessa breve palavra, que o Senhor possa e tenha toda a liberdade para falar conosco. Tenha toda a liberdade para ministrar os nossos corações. Pedimos isso com perdão dos nossos pecados e no nome de Jesus. Amém. É interessante quando lemos a Bíblia, nosso cérebro lúdico, a nossa vontade lúdica de ver sempre coisas boas, né? Moisés abrindo o Mar Vermelho, Davi derrubando Golias, Elias fazendo fogo cair do céu e derrubando os inimigos de Deus, as visões bonitas de Ezequiel, né? A vitória final de homens e mulheres de Deus. Então, o que acontece é que, às vezes, a Bíblia para nós é meio, Nárnia. A gente olha para a Bíblia e meio Nárnia, mesmo aquela coisa de contos. Por isso que muitos ímpios acabam achando que a Bíblia é muito fantasiosa, que a Bíblia não é verdadeira. Quando, na verdade, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela fala de coisas verdadeiras. É que nós parece que escolhemos não ver coisas como a desobediência de Sansão, a busca de uma mulher na Filistia. Não queremos ver Davi errando com Betseba e com Urias. Não queremos ver Moisés dando cajadada na rocha quando Deus fala para ele: não bata, só fale. Ou, por causa disso, não entrará. Sabe, a gente não vê um Elias depressivo. Parece que a gente não gosta de ver coisas ruins na Bíblia, porque se virmos coisas ruins na Bíblia, vai depor contra a Bíblia. Não. Deus é tão honesto, Deus é tão sério, que Ele não manda esconder nada que está errado na Bíblia. Porque não foi Ele quem errou, foram os homens. Não foi Deus quem cometeu o erro. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e muito menos ser humano para que erre. Deus não tenta ninguém e por ninguém é tentado. Então vamos entender que esses erros erros históricos, falhas dos seres humanos que estão na Bíblia, servem também para nos ensinar algumas coisas. E quando eu leio essa parte de Atos, que é a parte histórica da igreja, Atos dos Apóstolos, mas poderíamos chamar de Atos do Espírito Santo, Atos dos missionários, Atos apostólicos, Atos da Igreja Nova, ou da Nova Igreja, nós temos parceiros de evangelho. Paulo e Silas eram parceiros de ministério, parceiros, amigos, foram criados juntos, filhos de... entenda que Paulo é filho de hebreu, quando ele fala assim: quanto a mim, sou judeu, filho de hebreu. Eu não sou qualquer judeu. Eu tenho cidadania romana, sou poliglota e criado aos pés de Gamaliel. Barnabé também. Lembre-se que quando Barnabé se converte, ele vem de uma propriedade caríssima em Chipre. A propriedade de Barnabé equivaleria talvez uma mansão em Beverly Hills. É como se alguém pegasse uma mansão de 10, 15, 20 milhões e falasse assim: eu vou doar para a igreja. Barnabé não deu Minha Casa Minha Vida, com todo respeito, irmão. Barnabé deu que todo mundo ficou doido. Tanto que Ananias e Safira ficou com tanta inveja que foram lá e cataram uma propriedade que eles são malandros lá no Ananias e Safira. É só entender por que houve o que houve. Porque todo mundo vendeu tudo que tinha e dava os apóstolos. E todo mundo vendeu. Ananias e Safira, vendemos tudo. Mas quando Barnabé
Chegou lá. Vou só usar uma alusão para que os irmãos entendam. Na época não tinha Pix, tá, irmãos? Então imagine quando Barnabé chega com os carrinhos de mão de ouro, de prata, e começaram a fazer a soma. Gente, quanto de aos pés dos apóstolos, todo mundo ficou assim, olha, caramba, olha lá quanto de... Rapaz, o cara... Aí é uma propriedade lá em... Olha, ele vendeu uma propriedade de 10 milhões, de 15 milhões. A igreja ficou em alvoroço. O que a Ananias e Safira faz? Pô, a atenção estava sobre eles. Foram lá, aquela propriedade que eles tinham escondido. Foram lá e venderam. Quando eles viram a quantidade de dinheiro, não tiveram a mesma coragem que Barnabé. Barnabé teve coragem, pegou toda a grana, 15 milhões, 10 milhões, não sei quanto valia, falou, tá aqui, ó, toma, eu vou servir a Deus agora, quero ser missionário. Ananias e Safira não, eles queriam as bênçãos de Deus. E aí eles falaram assim, não, é muito dinheiro. Pedro não sabe nem fazer conta. A cara daquele maluco, nunca viu tanto dinheiro. Eu estava vendo ele apavorado, coçando a cabeça, contando as moedas de Barnabé. Eles assim, agoniados, tentando fazer conta. Quanto é 15 mais 18? Veio para mim, quanto é 15 mais 18? Ela falou assim, você viu que ele não sabia fazer a conta de 15 mais 18? Não, vai levar tudo isso. E se esse negócio de igreja não der certo? Filho, vamos fazer o seguinte, a gente leva 50%, desse 50% que se der errado, a gente pelo menos tem um pé de meia. Só que Pedro não sabia fazer conta, mas era amigo do Espírito Santo, né? E aí, por que mentiste ao Espírito Santo? Não, por que mentiste ao Espírito Santo? Quanto vocês venderam? Quem te pediu para alguma coisa? Alguém te pediu dinheiro? As pessoas são engraçadas, elas falam assim, vou fazer um pix, vou dar 10 mil para a igreja. Quem está te pedindo alguma coisa? Quem te pediu alguma coisa? Quem aqui nessa igreja principalmente falou que você tem que dar alguma coisa para a igreja? Irmão, é uma relação pessoal sua com Deus, seu dinheiro com você e Deus. Eu não me meto com isso não. Qual foi o dia que eu falava isso hoje com o irmão? Qual foi o dia que eu peguei um púlpito aqui e joguei piada para alguém para dízimo, oferta? Qual foi o dia que eu falei, irmão, que não dá dízimo, não pode fazer. Meu irmão, é você e Deus. Cada um planta, cada um colhe. Eu gosto de plantar e eu colho. Tudo que eu planto, eu colho. Então, nessa área financeira, eu não dou mole. Se eu gosto de vida boa, quero coisa boa, se eu quero... Então, meu irmão, eu tenho que plantar. Só que Deus não me obriga a nada, não te obriga a nada. Aí a pessoa vai, oferta lá 100 não sei quantos mil na igreja, depois fica perguntando quanto deu. Ó, vai gerenciar no banco, põe lá na tua conta, lá você pega extrato todo dia. Aqui não. A Ananias e Safira foi a mesma coisa. Botou o dinheiro lá e Pedro, cheio do Espírito Santo, falou assim, ei, quanto é que foi que vendeu? Não, vendemos por 150 mil. Tem certeza? Não foi 300, não? Não, pum, acabou, morreu. Que coisa linda, né, irmão? Daqui a pouco, vem Safira. Safira, vem cá, minha filha. O marido já estava lá com os pés assim, durinho. As sandálias já estavam endurecidas, alpargatas. Conta para mim, quanto foi que custou aquela propriedade? 150 mil, nem corou a cara. Pedro, tem certeza, minha filha? Vou te dar mais uma chance. Você tem certeza que não foram 300 mil? Não, irmão Pedro. Olha ali, o pé daquele ali, ó. Ali, só do outro lado da cortina, só 2 pés assim. Então tu vai ficar ali junto com seu marido. Morra. Misericórdia, ai que medo, irmãos. Esse era o cenário da igreja apostólica. Então Pedro não tinha a intimidade que Paulo tinha com Barnabé. E foi Barnabé, preste atenção, foi Barnabé que quando soube que Paulo estava convertido ou estava se convertendo, foi procurar Paulo. Depois que Paulo teve as suas escamas dos olhos caídas, ele foi lá procurar, porque ele tinha já essa intimidade infantil, essa coisa, então foi lá falar com ele. Rapaz, a minha família sempre serviu a Jesus, você não conheceu Jesus, minha família conheceu, inclusive o cenáculo, possivelmente alguns historiadores dizem que esse terraço, o cenáculo, é da mãe de João Marcos, é minha prima, eles estão se reunindo lá, o Pentecoste foi lá, a ceia foi lá, eu tenho um primo de 2º grau, que é o João Marcos, ele me contou como foi, inclusive tiraram a roupa dele, no próprio Evangelho de Marcos diz, o rapaz saiu nu do jardim, é o meu sobrinho, ele saiu correndo pelado, que arrancaram a roupa dele, que ele ia com a coberta acompanhando os discípulos, porque estava na casa da mãe, estava na casa deles. Ele, poxa, que interessante. E quando Paulo entende que precisa sair para fazer missões do ID, e é liberado, ele cola com quem? Com Barnabé. São amigos, estão juntos, falam a mesma língua, têm a mesma educação, são aristocratas de Jerusalém, têm o mesmo conhecimento bíblico da Torá. Então, nada mais justo você andar com pessoas que têm o mesmo nível que você. E eles fizeram a primeira missão, foi lindo. Eles pregaram em vários lugares, várias cidades, vários lugares eles pregaram, converteram pessoas. E de repente houve essa contenda, uma controvérsia por causa da circuncisão, porque Paulo e Barnabé começaram a pregar que não precisava circuncidar para ser cristão. E os fariseus começaram a falar que eles estavam pregando heresia, então eles tiveram que voltar em Jerusalém para se explicar. E Pedro defendeu a Barnabé,
Pedro defendeu a Paulo, dizendo que eles estavam fazendo a obra de Deus, que a única coisa que Paulo e Barnabé entenderam é que a graça estava abolindo. Por isso que em Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras. Aí se incluiu o quê? Lavar mãos, guardar o sábado, fazer circuncisão. Não vem de obras para que ninguém se glorie. E Paulo e Barnabé passam com o seu testemunho. Quando eles chegam lá, eles falam lá na reunião do presbitério, do apostolado, eles falam das maravilhas, do testemunho de curas, de milagres, das coisas de Deus, de quantas pessoas estavam recebendo Jesus. E Tiago, o bispo Tiago, da epístola de Tiago, ele se levanta e diz assim: irmãos, não estou vendo nada demais aqui, vamos deixar o irmão Paulo pregar, vamos deixar o irmão Barnabé pregar, vamos deixar os irmãos pregarem, deixa eles em paz, nós estamos em Jerusalém, eles que estão lá fora, Jesus não mandou. Esse Tiago aqui, esse Tiago, que é o bispo, ele deixa bem claro em Jerusalém: olha, libera os irmãos, não vamos aplacar a obra de Deus, não vamos mexer com a obra de Deus, eles estão bem, só que eles não se afastem da doutrina, não deixem de serem piedosos, e não deixem os gentios comer carne de porco. Algumas coisas que eles foram recomendando a Paulo e a Barnabé, e eles concordaram e voltaram. Então eles voltaram para Antioquia. Só que chega lá, irmãos, o que acontece? Nessa segunda viagem missionária que deveria acontecer, e a gente está justamente lendo isso aqui, o Barnabé, que é primo de João Marcos, segundo grau, ele quer voltar com João. Só que na primeira viagem missionária, o João Marcos teve medo. Ele não queria viajar de navio. Ele não queria fazer as missões com Paulo de navio. Então Paulo falou: Barnabé, libera o menino, porque esse menino não vai aguentar não. Se ele já não quer viajar conosco, se ele tem fobia do mar, imagine, ele não vai conseguir aguentar cadeias, ele não vai aguentar as prisões. E Paulo, como profeta, já sabia o que ia acontecer. Ele não vai aguentar as chibatadas, ele não vai aguentar as pedradas, ele não vai aguentar as perseguições. Eu acho melhor você botar teu primo para ficar em Jerusalém. Ele fica lá em Jerusalém com o colegiado apostólico, porque aqui é um negócio de homem. E ele liberou João Marcos. E Paulo era uma pessoa muito dura, irmãos. Paulo era um cara muito duro. Duro em que sentido? Paulo era militarzão, se ensina ou não. Andar com Paulo devia ser difícil. A gente fala que Paulo é legal, Paulo é isso, Paulo é aquilo, mas andar com Paulo não deveria ser fácil. Mas queria ter um apóstolo, Paulo não queria ter não, irmão. Queria não, tu não queria. Paulo ia meter o dedo na tua cara, ia te chamar de fraco, de incircunciso, de infiel, ia te chamar de herege. Paulo meteu o dedo na cara da pastorzada todinha, dizia: João, tudo é pro inferno. Paulo era desse tipo. Paulo ia confrontar toda a igreja, Paulo ia confrontar todo mundo, Paulo ia confrontar Macedo. Paulo ia falar assim, depois ele ia pedir perdão, é bem de Paulo, né? Ele ia falar assim pro Macedo: tomara que teu helicóptero caia. O quê? Meu irmão, eu tenho mais de 20 livros sobre Paulo, eu tenho um livro sobre a psicologia paulina. É incrível ver como esse homem era, tão zeloso, mas tão raivoso, tão iracundo que ele era. E eu falo assim: Jesus, por que eu me vejo muito em Paulo? Não sei porquê. Irmão, mas depois Paulo, eu não sei porque eu amo tanto, eu amo mais Paulo do que Pedro, que Moisés, que Paulo para mim é o cara. Mas entenda, eu sei que se eu andasse perto de Paulo, ele ia me dar pedala Robinho todo dia. Ele: se liga, Zé, ô rapá! Você acha que Paulo ia ficar do meu ladinho falando: ah, irmão, vem cá, eu sou um com você. Não. Paulo ia falar assim: toma vergonha, rapá, presta atenção, rapá. Paulo ia me dar bronca todo dia, irmão. Não pense que ele seria bonzinho para mim, não. Esse é Paulo. Pedro é fanfarrão, gosta daquela coisa: vem cá, amigão, somos povo, é assim mesmo. Pedro é isso, ajustar. João, há um bálsamo em Gileade, a remédio me ama, ele. Para você entender quem é quem nessas personalidades. Pedro fanfarrão: vamos fazer churras aí para todo mundo, depois a gente ora. É o Pedro. João é o amor. Meu irmão, vamos fazer confraternização. Paulo, palhaçada é essa? Já pregaram o evangelho para todo mundo? Vocês estão comendo por quê? Vocês tinham que estar em jejum e oração, olha para a vida de vocês. Esse era Paulo, irmão. Entendeu? Paulo só vivia feliz quando via alguém preso, apanhando. Paulo falou assim: eu tenho alegria nas minhas prisões, eu tenho prazer em apanhar. Maluco. Se pegasse um laudo de Paulo, meu irmão, laudo psiquiátrico de Paulo, borderline, e eu chamo ele de borderline. Esse cara é doido, ele tá na fronteira da loucura. Mas, gente, o zelo que Paulo tinha, o entendimento que ele passou a ter do evangelho era tão profundo que nós, perto deles, realmente não conseguiríamos resistir. Paulo, pelo que foi revelado a ele, e ele fala isso aos Gálatas,
que ele foi levado ao terceiro céu e que ele viu coisas inefáveis. Eu imagino que Paulo ouviu de Cristo, eu imagino as revelações que Paulo recebeu do próprio, que ele não fala, não foi um anjo que me revelou. Tanto que em Gálatas diz, se vier um anjo do céu que vos prega o evangelho diferente que eu já preguei, seja ele anátema, ele amaldiçoa até anjos. Não importa qual anjo vier, o evangelho que eu dou a vocês, é o evangelho que Cristo me entregou. Pedro foi escolhido segundo Jesus de Nazaré, eu fui escolhido segundo Cristo glorificado. Ele põe essa diferença. Eu sou um abortivo, nem era para estar aqui. Mas Deus me chamou para ser apóstolo dos gentios. Eu não tenho que ficar em Jerusalém não. Lá não é meu lugar. Lá é lugar de Pedro, de Tiago, de João, de todos que conheceram Jesus em carne. Mas eu conheci Jesus em espírito. Quem me chamou foi o Cristo. Jesus chamou eles na praia. Chegou lá e falou, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. A mim Jesus me deu um topo, me tirou do cavalo, me deixou cego e falou, você vai ver como é duro recalcitar contra os aguilhões. Vem querendo ou não. É o chamado de Paulo. Vem querendo ou não. Jesus para os apóstolos, vinde após mim e vos fareis pescadores de homens. Para Paulo, vem senão te mato. Então preste atenção, o chamado de Paulo, o chamado de Pedro, o chamado de João. Entenda, hoje a escola dominical foi uma benção com o professor Bruno aqui hoje de manhã, foi uma aula na escola dominical, bem complementando os chamados, né? E aí a gente vai ver uma coisa interessante. O Paulo, ele tem uma compreensão de vida que não é só interessante, é importante para nós, e é o cerne da nossa mensagem hoje. Ele é amigo de Barnabé. Como assim? Será que Paulo não considerou amizade por causa de uma bobeira? Já estavam na graça. Poxa, só porque o Barnabé queria levar o primo, o João Marcos, que teve medo, é um menino. Paulo tem inteligência muito aguçada, gente, mas não é só QI. O QI hoje, ele é uma parcela da medição, da mensuração da inteligência de uma pessoa. Existem 3 níveis de inteligência: a inteligência intelectual, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. E poucos medem a inteligência espiritual. O que concerne a experiência espiritual? A inteligência espiritual concerne justamente ver o futuro, prever o que vai acontecer daqui a pouco, compreender onde a sua caminhada vai dar. A inteligência intelectual faz cálculos. O QI leva você a compreender a área, cálculos matemáticos, geofísicos, faz você entender história, geografia, filosofia, teologia, ou seja, tudo que é concernente ao mundo da universidade universalista, você está no QI, no consciente de inteligência. O emocional é aquela pessoa que sabe lidar com as pessoas, o RH sabe conhecer o padrão de funcionamento de cada um, as emoções, então ele sabe trocar isso, ele sabe lidar. Então tem um alto nível de inteligência emocional, mas a inteligência espiritual é rara, porque são cidadãos como Jesus, e Paulo era como Jesus, no sentido de falar assim, se nós demorarmos um segundo, sabe o cálculo de medição entre distância e velocidade? Você diz assim, nessa velocidade chegamos até esse lugar no ponto 2 de A para B, chegamos em tantos minutos. E se diminuirmos a velocidade, esses minutos vão alterar. E se acelerarmos, vamos chegar um pouco. Paulo tinha essa capacidade de dizer assim, olha, se nós ficarmos aqui um mês, vamos ganhar tantas almas, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Se nós sairmos no momento certo, não seremos perseguidos, mas se ficarmos, seremos presos. Essa visão profética faz parte da inteligência espiritual. E Paulo tinha isso, ele conseguia prever os prejuízos que aconteceria com ele se ele ficasse muito tempo no lugar, se ele fosse embora, se ele fosse para a direita. Quando ele diz assim, nós queríamos ir para Troade, mas eu tive uma visão, um sonho de um homem que dizia, passa a Macedônia. Olha a percepção que Paulo tem no mundo espiritual. Não vai para lá, é para lá. Lá vão te prender. E não é momento de você ser preso. Vão te prender lá no final, agora não. Como eu digo, Deus, eu preciso de inteligência espiritual. Confesso aos irmãos que me falta às vezes. É a percepção do todo. Não é só a emocionalidade. Não é só ver o quantitativo. Não é só ser inteligente para guardar várias informações. Não é só a capacidade de passar num concurso federal, no Enem, lá em cima. Não, é a capacidade de conseguir perceber coisas que os olhos não percebem. É por isso que ele escreve em 1 Coríntios 2,9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais. Ele está falando de inteligência, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem as emoções receberam aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós pecamos nesse aspecto. Porque apesar de sermos muito inteligentes,
Alguns são experts na área financeira, outros no empreendedorismo, outros na inteligência, na questão intelectual, mas muitos de nós não conseguem perceber o que está acontecendo no mundo espiritual. Há um mundo paralelo conosco, ele anda conosco. Entenda isso. Você se movimenta aqui, mas o mundo espiritual está se movimentando juntinho. Que ligares na terra, que você desligar. O homem não se engane, olha o próprio Paulo dizendo em Efésios, Deus não se deixa escarnecer aquilo que ele plantar. Então entenda, ele está falando de um mundo paralelo. Você tem dois mundos andando com você. Você está no meio, você tem um mundo físico e um mundo espiritual. Só que você se baseia onde? No mundo físico. Você acha que o teu sucesso está aqui, quando na verdade esse é reflexo desse. Então você tem que fazer o quê? Tem que vir para cá. Aqui é a base, lá é o reflexo. Só que nós fazemos o contrário. Por que nós não nos espiritualizamos? Ficamos lá, achando que aqui vai refletir lá. Nunca, é o oposto. O mundo real é aqui. Esse é o reflexo. O que acontece conosco? Ficamos aqui e queremos que as nossas ações na terra reflitam no mundo espiritual. Não vai refletir. Olha o silêncio. Oh, glória, aleluia. Eu gosto desse silêncio. É um silêncio tipo assim, está caindo, estou ouvindo o barulho. E às vezes a gente se pergunta, por que Paulo criou esse tumulto com Barnabé? Rapaz, Barnabé é amigo, Barnabé é parceiro, Barnabé é da mesma escola, Barnabé é o mesmo nível intelectual, a melhor pessoa para andar com Paulo seria Barnabé mais do que Pedro, mais do que João, mais do que... É outra coisa, eles se conheciam desde garoto. Mas Paulo percebeu algo que 99% de nós não percebe. Andarão dois juntos? Andarão dois juntos? Paulo chegou um momento que ele não estava de acordo com Barnabé, por causa de João. Mas isso não é uma coisa que pode superar? Pode. Entenda, a maioria das coisas nós devemos superar, devemos perdoar. A maioria de coisas que acontecem conosco, nós devemos superar, tem que deixar para trás. Alguém diz, pastor, fulano falou mal de você. Eu falei, e aí? No movimento da minha vida, pode falar. Pastor, aquele fulano, o senhor guarda alguma mágoa? Eu, mágoa? Tá maluco, rapaz. Raiva, mágoa, tristeza fica dentro de mim. A pessoa nem está lembrando mais disso. E eu estou carregando essa mágoa. Não carrego mais não. Está maluco. Desse peso, primeira lixeira que eu passo, eu jogo lá dentro. Não quero saber quem fala mal. Porque não tem a ver. Cada vez que você fica chateado, magoado e guarda as mágoas dos outros, ou porque brigou, porque houve uma dissensão, você leva isso para a sua vida, para o resto da vida. Então não leve, não vale a pena. Tá bom? Vá leve para o caixão. Olha os irmãos, que isso, pastor, Deus me livre. Vá leve, porque as pessoas vão te carregar, então vá leve. Metade do teu peso é mágoa, tristeza. Vá leve, irmão. Vá levinho, vá um cotonete. O irmão vai igual um elefante, pesado. O irmão passa prova para carregar. Então Paulo entendeu uma coisa interessante que nós precisamos entender. Tenha paz com todos. Tenha paz com todos. Mas só ande com quem tem a mesma missão que você. Naquele momento de dissensão, ele entendeu que Barnabé não estava com a mesma missão dele. Barnabé é meu amigo de infância, o mesmo nível intelectual. Mas as nossas missões se separaram aqui agora. Como isso é importante para tudo na vida. Como é importante você reconhecer que às vezes um irmão, um primo, uma tia, cunhado, já não tem a mesma missão que você. Mas você, por sentimentalismo, faz o quê? Mantém. E você não vê que lá na frente que vai acontecer, cada um vai querer seguir, porque a intelectualidade, o desejo, a necessidade e a missão já não são as mesmas. E você não vai ver que uma hora você vai ter que decidir. Toda vez que você decide, o que você faz? Ou você cede ou você rompe. Ou você cede ou você briga. E aí quando você não cede, brigam com você. Quando você diz não, ficam aborrecidos com você. Quando você diz não posso, se magoam com você. E quando você diz que não dá, essas pessoas começam a fazer o que contigo? Chantagem emocional. Poxa, eu sempre fiz tudo por você. É legal, né? Principalmente mãe. Mãe adora fazer isso. Sempre fiz tudo por você, minha filha. Sempre fiz tudo por você, meu filho. É assim que você me trata hoje. Quer dizer, então, que a igreja... Não é Jesus, olha como é que esse jogo de palavras são. Quer dizer que a igreja é mais importante do que eu. Não tem a ver com a igreja. Tem a ver com Jesus.
Quer dizer, então, que a sua igreja é mais importante que a sua família. As palavras são bem colocadas para atingir no centro do teu coração. E aí você fica, ai meu Deus, é minha família, é meu sangue, Juan Antônio. Você já entra no modo Juan Antônio e você já começa a ficar já melancólico, com medo, a dívida emocional te pega, te toma. Aí você faz o quê? Sucumbe à sua missão. Sucumbe à sua caminhada para atender os interesses emocionais de quem está do teu lado. O texto não diz que Paulo deixou de amar Barnabé. O texto não diz que Paulo virou as costas para Barnabé. O texto não diz que Paulo deixou de falar, de amar, de querer, de perdoar. Só entender uma coisa, Paulo: te amo, mas não podemos andar juntos. Te respeito, mas não podemos andar juntos. Devo a você esse discipulado que você me deu quando cheguei aqui, mas não podemos andar juntos. A missão de Paulo, o sucesso de Paulo, dependeu disso. Foi bom enquanto andamos até aqui. Foi bom enquanto caminhamos até aqui. Sabe, as pessoas assim, pastor, o senhor sente o que quando se despede? Olha, no primeiro momento pesar, fico, triste, mas depois eu entendo por que Deus separa uma pessoa das outras. Porque eu já falei para você, você tem que tomar cuidado entre o essencial e o trivial. Poucas coisas são essenciais para você e todas as outras são triviais. Comer é essencial. Dormir é essencial. Beber água é essencial. As necessidades fisiológicas são essenciais. Comer no restaurante, trivial. McDonald's, é trivial. Coca-Cola, nem fala, trivial. Tudo que não é água é trivial. Tudo que não é o básico de comida na sua casa é trivial. Morar na sua casa é essencial. Se hospedar aqui, hospedar ali, é trivial. Não estou dizendo que não pode fazer, estou dizendo que você pode, mas não é essencial. Você não pode gastar muito tempo com isso. Ter um carro, hoje em dia, trivial. Ter uma Ferrari, essencial. Irmão. Não, irmão, disso. Calma, irmã. Eu não estou pregando em Alphaville, eu sei, estou em Cordovil. Gente, ter um carro hoje, não importa a marca, 20 mil, 10 mil, é essencial, porque no Rio de Janeiro as distâncias são longas, diferente talvez no interior, onde os irmãos aí andam a pé, né? Pega um ônibusinho, 10 minutos já está no centro da cidade. Aqui não, aqui com 5 horas você está no centro da cidade. Normalmente a partir de amanhã, às 6 da manhã, com 5 horas, você consegue chegar no Caju. Não vou nem falar para Barra, não vou falar para Baixada, misericórdia. Então preste atenção, ter uma Ferrari não é essencial, é muito trivial. Então vamos entender, a primeira coisa que eu tenho que participar na minha vida, o que é trivial e o que é essencial. E aí vou para o campo das pessoas. Há pessoas na sua vida que elas são essenciais, mas há pessoas na sua vida que são triviais. Você vai vê-las 3 vezes ao ano, 4. Você entende isso? Você vai dar um oi no WhatsApp, vai dar um parabéns no aniversário, vai encontrar fortuitamente no shopping, no mercado. Como é que você está? Passa um dia lá. É educação, né? A gente fala, passa um dia lá, mas passa não. Passa, mas não passa. A gente faz isso, irmão. Quem não faz isso, atira a primeira pedra. Pra cima de mim, irmão. Macaco velho 5.4. Irmão, estou chegando numa versão já, daqui a pouco eu não pago mais IPVA, irmão. Pelo amor de Deus. Daqui a pouco eu não pago mais IPVA, irmão. Peraí, vem que esse papo para mim que passa ali em casa. Ai, Jesus, tomara que não seja só um processo. Mas você vai encontrar, vai fazer o quê? Você não quer ser uma pessoa, né? Uma pessoa, como dizer assim, antipática, uma pessoa grosseira. Então você diz para a pessoa, passa lá em casa, vamos qualquer dia desse tomar um café, vamos qualquer, não é? Mas só Deus sabe. Até desliga o interfone depois de uma semana. Ai, Jesus, vai que leva ao quê, irmã? Você sabe que essas pessoas são triviais. E tem as essenciais. O que é uma pessoa essencial, pastor? Alguém que eu vou ficar 24 horas... Não. Pessoas essenciais são pessoas que Deus coloca na sua vida. São pessoas que você precisa delas e talvez elas precisem de você. São pessoas que vão te fortalecer, te ajudar, te exortar, te consolar, te edificar, te dar bronca, te dar um gelo, depois voltar a falar com você. Mas são pessoas que precisam andar com você, porque Deus as colocou na sua vida, para que a tua vida não perca o rumo e o propósito. São pessoas bússolas junto com o Espírito Santo.
E quantas vezes, olha só, meu Deus, eu falo, louvado seja Deus por Paulo. Paulo liberou Barnabé e falou, eu quero Silas. Eu quero Silas. Sabe qual é o nome de Silas? Silas é Saulo, xará. Silas é Saulo. E ele falou assim, eu quero meu xará. Traz ele aqui. Eu quero esse homem comigo. Porque ele é como eu, comunga das mesmas coisas que eu. E ele, eu tenho certeza, não tem nada que prende ele. Paulo enxergou uma coisa. Eu deixei tudo para trás. Por amor a Cristo, tornei tudo esterco. Por amor de Cristo, eu não quero saber mais de nada. Eu estou crucificado com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então quem andar comigo tem que ter o mesmo sentimento e pensamento que eu. Porque se tiver um Barnabé com eles, eles vão me abandonar de novo. Está pegando isso aí? Se eu aceitar Barnabé comigo, João Marcos vai tirá-lo de novo de mim. E eu não tenho tempo para deixar a caminhada para voltar atrás, para acudir mais ninguém. Silas. Lucas, estou aqui, meu rei. Lucas é o cara, é o doutor que era o médico dele, além de tudo, e era o escriba dele. É Lucas que escreve todo o Atos, é Lucas que escreve todo o livro de Lucas. E é ele quem conta toda a história, vai para a cadeia junto. Quando a gente está falando Paulo e Silas, Paulo, Silas e Lucas. Lucas está ali dentro, vendo perto da meia-noite. Quem é que você acha que está narrando? Lucas não fala de si, olha que interessante. Lucas é um companheiro mudo. Ele apanha porque está junto. Meu irmão, você acha que a chibatada foi só para os dois? Espera aí, gente, repórter aqui, imprensa. É ruim, irmão. É ruim. Vai para a faixa de Gaza, coloca capacete de imprensa e mostra lá pro... Meu irmão, o cara vai te dar um abraço. Vai explodir todo mundo. Você acha que o Lucas... Não, vocês estão aqui. Tu também é dele. Vamos lá, chibatada nele também, os três. Então você vai pensar assim, ó, Paulo, Silas e Lucas. Mas Lucas faz o quê? Não fala de si. Olha que maravilha. Lucas está ali para descrever e apoiar o ministério de Paulo. Quantas vezes precisamos de alguém que fique do nosso lado para apoiar o nosso ministério, para apoiar a nossa caminhada, para nos dar uma palavra de ânimo quando a gente quer fazer um curso novo, para nos ajudar, nos aconselhar quando a gente quer trocar de carro, para falar com a gente, não faz isso agora não, segura a onda agora não, vamos orar, deixa eu te ajudar em oração, não sai da tua casa agora não muda agora não faz isso não. Quanto precisamos de um Lucas do nosso lado, para só nos ajudar a lembrar das coisas, não nos julgar, mas falar assim, ó, calma, não faça isso. Quanto precisamos de um Silas? Estamos juntos, Paulo. Onde come um, come dois, com Lucas 3, vai comendo. A gente é crente, mas a gente aprende a comer pouco. Porque crente, irmão, misericórdia, vê uma unção de fome no crente. O cara era do mundo, irmão. Ele bebia 7 litros, era camelo da cerveja. Tomava 10 litros de cerveja e comia uma linguiça o dia todo. Já viu? Vai churrasco de ímpio. Churrasco de ímpio tem 3 linguiças na grelha e 6 caixas de Brahma. Skol, Esquencariol, sei lá. A desgraça que é o de cerveja. Tá aquele apartamento de cerveja. O cara acaba com isso em meio-dia. E a linguiça? Rola para lá, rola para cá. A linguiça é do tamanho desse microfone, irmão. Sai desse tamanho. Ela vai recuando, vai tomando fogo, aí o cara parte, aí põe um pouquinho e fica mastigando igual chiclete. Tu acha que o cara está com chiclete na boca? Não, é aquela linguiça de meia hora atrás. Dá-lhe chope. Por isso que é tudo magro, irmão. Fuma, bebe e não come. Vem para a igreja. Vira tudo traquina, né, irmã? Carinha. Todo mundo com cara de traquinas. Por quê? Não bebe, não fuma, graças a Deus, mas também, meu irmão, não pode ver um arroz, feijão, um feijão cheio de carne, farofa. Por que a igreja faz muito farofa? Porque, meu irmão, tem que jogar um cimento nessa massa aí, querido. Se não jogar um cimento nessa, se não jogar uma argamassa nisso aí, não dá conta, não. Tu dá arroz, feijão e macarronese para crente? É ruim, faz um panelão de farofa e joga. Tu joga um pouquinho, pega aquela colher grande assim de escola, joga ali, faz um montinho, come aí, irmão. Dá uma batata, só, né, reforçar. Não, tem que ser, irmão. Então imagina o Silas falando, olha, onde come um, come dois, come três. Vamos comer. Vai para a cadeia, vai todo mundo. Vai morrer todo mundo. Entenda, são pessoas essenciais para a nossa vida. São pessoas que precisam estar ao nosso lado.
São pessoas que nos permeiam, nos direcionam, nos ajudam. E Paulo termina seu ministério com Silas e Lucas. Olha que lindo. Quantas pessoas passaram na vida de Paulo? Quantas pessoas? Nem Timóteo termina com ele. Porque ele cria Timóteo, discipula Timóteo, levanta Timóteo, pastoreia Timóteo, impõe sobre as mãos da cabeça de Timóteo o pastorado, mas ele manda: Timóteo, vai lá pastorear. Deixa eu continuar a missão. Você foi chamado para ser pastor, sou missionário. Fica aí, meu filho. E escreve várias cartas, dentre duas que nós lemos aqui. Meu filho na fé, o qual gerei como se fosse uma mulher com dores de parto. Vem te orientar agora, meu filho. Depois diz assim: vem ter comigo, porque meu tempo está acabando. Ele tem saudade de Timóteo. Timóteo, vem ter comigo. Eu combati o bom combate, eu acabei minha carreira, eu abracei a minha fé, estou com meus amigos aqui. Alguns me traíram. E ele fala, ele reclama. Teve pessoas que me traíram, gente que me deixou para trás, me provocou prejuízos. Deus dará o pago a eles, eu não quero saber não. Paulo entendia o quão prejuízo. Quando fala de prejuízo, não é prejuízo dele, é prejuízo da obra. Quantas pessoas prejudicaram a tua vida na obra de Deus? Para pensar quantas pessoas fizeram você parar, desanimar, querer desistir do evangelho. Quantas pessoas fizeram isso com você? Quantas pessoas, ao invés de te animarem, de te exortarem, de te apoiarem, e às vezes até te chamar a atenção, dizer que você está errado, deixaram para lá, passaram o pano, deixaram as coisas acontecerem, ou te deram conselhos errados. Meu irmão, vou dizer para você, se eu visse todo mundo que vinha me trazer conselho quando eu era mais novo, não estaria aqui. Porque as pessoas são egocêntricas. Elas não têm visão do todo, elas têm visão de si. Preste atenção, ande com pessoas que têm visão do todo. Porque pessoas que têm visão só de si, elas não vão longe. Eu falo por mim. Amigos de 30 anos atrás, eu olho e digo: onde estão? Não deram em nada. Estão aí, ó, à deriva no mundo espiritual. Monta uma igreja, fecha igreja. Monta um ministério, fecha igreja. Agora vou viajar. Viagem, daqui a pouco não tem mais nada. Família passando perrengue, separou. Cada coisa que eu falei assim: meu Deus, o que deu isso? Não tem visão do todo. A visão é só de si próprio. O que eu vou ganhar, quem eu vou ser, o que vai dar, minha fama. Nós precisamos andar com pessoas que têm visão ampliada. Diga assim: não vai por aí não. Vai dar errado. Oh, quer me agorar? Não. Quero te preservar. Não faça isso. Quando Paulo briga com Barnabé por causa de João Marcos, ele não tem raiva de Barnabé e nem de João Marcos, mas ele entende que João Marcos é uma fragilidade em Barnabé. E para você entender isso, você tem que ser uma pessoa muito madura, para olhar para um amigo, para um parente e dizer assim: olha, eu não vou poder caminhar com você nessa caminhada não. Mas por quê? Não vai me apoiar? Não, não é questão de apoio, eu quero te apoiar. O problema é que você tem uma fragilidade e você não está disposto a abrir mão dessa fragilidade. E se você não está disposto a abrir mão dessa fragilidade, eu não vou te ajudar, porque a gente vai brigar. Então eu quero manter o meu relacionamento bom com você. Vamos nos falar, não vamos brigar, quero ter paz contigo, mas caminhar juntos nós não vamos caminhar. Porque você vai atrasar a minha caminhada e eu vou atrasar a sua. E a gente tem que andar para frente. Vocês estão entendendo a mensagem de hoje, irmãos? Ela é essencial. Eu poderia falar: Deus vai te dar vitória. Eu poderia dizer para você: amanhã Deus... Não. Você tem que sair daqui pensando assim: eu tenho que escolher as pessoas essenciais para mim. Pastor, se forem duas, são as duas que vão chegar com você até o final. Se for uma, essa uma vai levar você, vai com você até o final da sua caminhada. Poxa, pastor, mas eu tenho tanta gente, minha família tem 15 pessoas, eu tenho uns 8 amigos. Psiu. Essencial. Essência. São pessoas triviais. Essa quantidade toda que você está vendo é trivial. O que é trivial? Vai encontrar na festa, vai bater um papinho, vai dar um oi, vai dar um abraço, vai tomar um café de vez em quando, vai fazer um lanche, mas não vão participar ativamente da sua vida. Por que, pastor, isso? Isso não é preconceito, não. É entendimento. Quantas pessoas entendem a sua vida? Quantas pessoas entendem sua fragilidade? Quantas pessoas aceitam seus defeitos? Quantas pessoas aceitam como você é e não te julga e não fica botando o dedo na tua cara, nem joga na tua cara o dia que você errou? Quantas?
Pode contar aí. Pouquíssimas. Essas são essenciais. Não passam pano para você, mas te compreendem. Não fingem que não está vendo o seu erro, mas sabe te entender. Você acha que eu queria ser discípulo de Jesus? Eu não queria, não. Quero ser espiritualmente, humanamente não. Você imagine você estar sentado comendo, Jesus te olhando. Irmão, fala para mim, irmão. Você comendo, você levantou, ele está Jesus assim, que ele fixa em você. Ah, querido. Eu largava a comida, dobrar o joelho e começar, perdoa, Senhor, não sei nem pelo que, mas Senhor. Eu ia começar a dobrar o joelho, Senhor, não me mate, me perdoe, mantenha a minha vida. Aí o pessoal fala assim, não, eu queria ter andado com Jesus. Irmão. Ei, que vocês estão dormindo aí. Imagine você babando de sono numa vigília, mas muito sono, cansado. Jesus vem, ei, nenhuma hora pode vigiar. Oi, Senhor. Vigiai, tomando bronca toda hora. Você imagine, Jesus chama, vai de reto, Satanás. Tu gostaria de ouvir isso? Um de vós irá me trair. A pulga atrás da orelha, a pulga é o tamanho de um camelo, irmão. Todo mundo, quem é eu? Eu vou trair? Ai, meu Deus, nem sei do meu futuro. Ele está Jesus. Irmão, você diz que quer andar com Jesus. Ele sabia que era Judas, mas o resto não sabia que era Judas. Estava todo mundo, eu sou ele. Senhor, serei eu? O Senhor já viu o futuro? Sou eu mesmo, Senhor. Eu não quero ir para o inferno, não, Senhor, sou eu. Ninguém sabia quem iria trair Jesus, nem eles mesmos sabiam. Por isso que eles perguntam, eu, Senhor, eu, Senhor, eu, Senhor, eu. Agora Paulo fala o quê? Eu estou seguindo a Jesus. Estou crucificado com Ele. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe por quê? Para Paulo, Cristo era essencial. Ele não podia abrir mão de Cristo. Ele podia abrir mão de Barnabé. Ele podia abrir mão de João Marcos. Ele podia abrir mão de qualquer outro. Mas de Cristo não. Cristo para ele era essencial. Ainda que Cristo jogasse na cara dele os pecados dele. Por 3 vezes o emissário do inferno veio me esbofetear na cara e eu disse, Senhor, tira esse espinho da minha carne. Ao qual ele me respondeu, a minha graça te basta, Paulo, eu te conheço. Você ia continuar a obra ou ia desistir? Eita. É na tua fraqueza que eu te fortaleço. É na tua fragilidade que eu faço você mais forte. É quando você é fraco, você será forte. Aí Paulo diz para nós, diga ao fraco, eu sou forte. Aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Ele está falando de si próprio. Ele está falando do que ele vive, do que ele experimenta. Só pessoas assim entendem muito bem a essencialidade da vida. Nunca mais ouvimos falar de Paulo e Barnabé. A partir de então, Paulo e Silas, Paulo e Lucas, Paulo e Timóteo, Paulo e Pedro às vezes. E com Pedro descia a lenha. Quando Pedro falou, quer crescer? Seja submisso a Cristo. Quer expandir? Tenha pessoas essenciais ao seu lado. As triviais vão aparecer, fique tranquilo. Pastor, o que acontecerá comigo se eu andar muito com as pessoas triviais? Trivial. Perda de tempo. Tempo jogado fora. Você vai viver 2, 3 anos com a pessoa, no final você vai fazer um cálculo, somou nada. Só diversão. Só diversão. Só memória de tempos, mas não te acrescentou nada. Muito pelo contrário. Os triviais costumam tirar muito de nós. Tempo. Aquela pessoa que você já orou 10 vezes por ela e nada aconteceu na vida dela, sabe? Você já foi na casa dela 10 vezes. Você já visitou 10 vezes. Você vive orando por ela 10 vezes. Você visita a pessoa e nada acontece com aquela vida. Ela é trivial. Os essenciais mudam. Os essenciais se entendem. Os triviais você vai ficar andando com ele e não vai te oferecer mais nada. Não adianta, é só diversão. Você está entendendo isso, irmão? Você está entendendo isso? Pastor, e agora? O que eu faço? Chegar em casa. Senhor, eu quero aquilo que é teu para a minha vida. E eu estou falando em todas as áreas, não é só a igreja. Trabalho, família, tudo. Senhor, eu preciso de pessoas que somem a minha vida, não que consumam a minha vida.
Eu preciso de gente, não só me dê, mas que receba também de mim, mas que haja uma troca justa. Quero pessoas que me ensinem, que me ajudem. Sabe, que aposte em mim, me dê, ó, vai lá, eu te ajudo, estou aqui do lado, vou te apoiar. E não pessoas que só me cobram, que eu tenho que fazer, que eu tenho que dar, que eu não compareço, e que eu não faço isso, que eu não faço aquilo. Senhor, eu preciso de pessoas que me apoiem. E que me cobrem. Mas preciso de pessoas que somem comigo. E não pessoas que estão parando o meu ministério. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Se você for bem sincero com Deus, você vai tomar sustos. E se você deixar Deus trabalhar, você vai ficar assim horrorizado. Por quê, pastor? Deus vai afastar pessoas da sua vida que você achava que nunca iria sair da sua vida. Pessoas que dizem assim, isso aqui vai comigo pro resto da vida. Não vai. Deus vai ver assim, não é essencial para você. É trivial. Não é essencial. As essenciais são poucas. Você conta na palma da mão. 1, 2, 3. 4 está no lucro, 5 você é afortunado. Você está compreendendo? Por que tão pouco? Me mostra na Bíblia um profeta, uma geração de profetas com multidão. 1 Moisés, 1 Noé, 1 Daniel, 1 Jeremias, 1 Elias, 1 Eliseu, 1 Naum, 1 Obadias. Não adianta, você só vai encontrar um. No Novo Testamento aí ganha-se as duplas. Jesus cria o processo de dupla. 4 no máximo. A igreja se estabelecia com grupos pequenos. Entenda uma coisa. A proposta de Deus para nós é seguirmos adiante, prosseguir para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E a multidão nos afasta. No livro Subir na Montanha de Deus fala sobre isso. A multidão é magnética, ela nos puxa para baixo. Ela faz a gente ficar, sabe, ali, poxa, vai sair daqui, vai subir isso aí sozinho. É perigoso, que perigoso. Deus está te chamando, vai embora, sobe logo. Mete o pé e sobe, vai para a soberana vocação de Deus. Deixa tudo para trás, as coisas para trás vão ficando. Prossegue para o alvo. Vai para a soberana vocação, vamos embora, você tem que crescer. Ah, pastor, estou na igreja, não sei porque as coisas não acontecem, porque o teu chamado ainda não aflorou. Você conhece o teu chamado, sabe onde ele vai dar, mas não está experimentando o teu chamado. Eita, meu Deus, pegou agora? Você não veio para cá para... Você não nasceu de paraquedas, você não veio de balão, e você não foi colocado aqui para passar férias. Você veio aqui com um propósito. Deus te colocou no ventre da sua mãe e falou assim, ó, o teu propósito é esse, você tem tantos anos de vida, vai! Aí o que você está fazendo? Brincando de ciranda, cirandinha, amarelinha, jogando videogame com um coleguinha. Sabe quando a mãe fala, fulano, escola! Aí você está lá, peraí, mais 5 minutos. Meu tempo era bola, futebol, pipa, né, irmão? Hoje em dia é game. Aí tu, peraí, mãe, tô indo. Tô falando de mãe raiz, tá, irmão? Mãe raiz, mãe raiz. Eu vou lá, vou explicar porque os novos falam, nossa, que mãe é essa? Mãe raiz. Fulano! Peraí, mãe, só mais uma, é mais um gol. É quem faz ganha, quem faz leva. Meu irmão, daqui a pouco tu tá driblando, toca. Tu olha aqui quem tá aqui do teu lado, com uma vara na mão, um avental. Tu fazia o quê? Valeu, galera, tô fora. Já saiu correndo. Mano, mãe não corre, a chinelo da mãe corre mais que a mãe. Corre não. Ela faz, pá, corre não, pá. Já era, irmão, vai te pegar na curva, faz um pé. Não era assim? Tô exagerando? Pessoal raiz aí, não era assim? Chamou uma, chamou 2, 3, tu peraí que tá... Não, tô acabando aqui, é só uma partida, vou enrolar a linha. Meu irmão, enrolar a linha. Vai enrolar a linha, a mãe falou, acabou. Meu irmão, quando tu pensava que não, tá aquela mãe grandona com avental, chinela havaiana, Karina, sei lá o nome que tiver da época, irmão, só mandava uma, tu saía correndo igual um maluco. Rapidinho tu tava em casa tomando banho, né? Rapidinho você já tava lá, indo pro colégio, seja lá o que for. A mãe faz o quê? Chama você a disciplina. Acabou a época de brincar. Vamos embora, você tem um propósito, tem que estudar. Você tem lição de casa para fazer. Você tem que tomar banho, teu pai vai chegar daqui a pouco. Nós vamos para a igreja. A mãe faz isso mesmo, era isso que a mãe fazia. Deus faz como mãe. Ei, acabou a brincadeira, vamos embora. Peraí, Deus, é rapidinho aqui, eu estou fazendo um negócio. Para
Para de brincadeira, meu filho. Vambora, tá na tua hora. O reino. Aí tu, não, Deus, espera aí, só um minutinho. Meu irmão, quando tu pensar que não, e não adianta correr. O reino da coisa é cair na mão do Deus vivo. Vai te pegar na curva. Vai te dar-lhe um bandão. Você não vai aguentar nem andar com as mãos. Mas por quê? É teu tempo. É a tua hora. É teu momento. Você está entendendo isso? É por amar você. É por saber que você precisa dessa disciplina. Olha que interessante. Estava lá no sepultamento da mamãe da irmã Sônia. E todo sepultamento para o pastor é muito igual, né? Dor. Aquela questão de você suplantar a dor, de superar. Mas a dor não adianta. Por mais que você confie em Deus, mas a mãe e o pai é para a vida toda, gente. Se eu perguntar à irmã Sônia, colegas de infância que brincou de boneca com a senhora, de pique, quantos estavam lá no enterro da sua mãe? Nenhuma, né? As colegas vão passar. Os colegas de bola de gude, de pipa vão passar. Mas o pai e a mãe vão ficar. Preste atenção. Ao final de tudo, passa tudo. Só Deus permanece em nossas vidas. Ao final de tudo, só Deus permanece na nossa vida. Todas as suas emoções de passado, de festejo, disso, daquilo, vão passar. Então não perca tempo com coisas que não são essenciais. Viva a soberana vocação de Deus. Acorde para esse tempo na tua vida. Amigos passam, lugares passam, tudo passa, mas Deus e a palavra permanecem. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Senhor, como precisamos entender o que Tu queres para nós. Como precisamos, ó Deus, estar firmes nas promessas e não perder nosso tempo com coisas que sempre nos arrastam de um lado para o outro, e quando a gente vê, a gente não consegue prosseguir para o alvo. Queremos prosseguir para o alvo, Pai. Queremos caminhar, ó Deus, queremos romper, ó Deus, precisamos romper, Pai. Precisamos romper, ó Deus, o nosso ministério. Nos ajuda, Pai. Todos aqui têm um chamado. Não há um aqui que não tenha um chamado. Não há um aqui que não tenha um chamado, um propósito. Nos ajuda a entender, Pai. Não só entender, mas caminhar. Nos ajuda a não perder tempo, Pai, com aquilo que é trivial. Nos ajuda a não perder tempo com aquilo que vai passar e a gente vai se arrepender depois, ó Deus, de não ter escutado a Tua voz, de não ter vivido. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a despertar, ó Deus, o dom que é em nós. Nos ajuda a crescer na Tua presença e obter as coisas que serão acrescentadas, que naturalmente elas serão acrescentadas. Nos ajuda, Pai, a caminhar aquilo que temos deixado de caminhar, Pai. Ajuda-nos, Pai, no nome de Jesus. Precisamos romper. Precisamos romper esse elo, essa bolha. Precisamos romper, ó Deus, essas trivialidades. Precisamos romper, ó Pai, essas amarras emocionais, essas amarras sociais, porque deixamos de viver o Teu melhor para viver para os outros. E precisamos primeiro viver o Teu melhor para depois viver com os outros. O tempo passa, Pai, e talvez nós não percebamos, cada um de nós, a sua idade, a sua geração está envelhecendo. Todos irão envelhecer, todos, sem exceção. E talvez alguém diga, não, dá tempo. Nós não sabemos do tempo, Pai. Precisamos então entender o que está acontecendo conosco e romper no nome de Jesus. Dá-nos, Senhor, uma noite em paz, tranquila na Tua presença, Pai. Dá-nos a compreensão de que mais importante é aquilo que vamos receber nos céus como galardão. O mais importante é o que vai contar para nós, ó Deus, é no porvir, não é agora.
Talvez amigos daqui nós nem os encontraremos lá, Pai, infelizmente. E nós temos que entender, ó Deus, que esse é o nosso chamado diante do Senhor. Entender que o Senhor está conosco, ao nosso lado, caminhando conosco. Como Paulo, entender, ó Deus, tenho tudo por perda para ganhar Cristo. Ter tudo por perda para viver Cristo. Ter tudo por perda para poder, Senhor, desenvolver Cristo e gerar outros em Cristo. Com dores de parto, mas sabendo que é isso que o Senhor tem para nós. Rompa, meu irmão, rompa. Sai dessa bolha. Sai dessa bolha. Você não está vendo que você está sufocado? Está sufocada? Você não está vendo que está Você tem dia que você acorda e diz assim: será que eu estou no caminho certo? Todo mundo um dia acorda e diz: será que eu estou no caminho certo? Sabe o que é isso? É um pingo de consciência espiritual que você está tendo agora. É a hora que você duvida de si próprio e diz: meu Deus, se eu morrer agora, o que eu vou entregar para Deus? Se o Senhor me chamar agora, o que eu tenho para entregar a Ele? Se o Jesus voltar agora, o que eu tenho para apresentar? Deus não vive de passado, Deus vive de presente. Do presente. E quando nós acordamos pensando nisso, é um bom sinal. É sinal de que o Espírito Santo está conversando com você. O Espírito Santo está falando com você, dizendo assim: é tempo. É tempo. É tempo. É tempo. Reveja a tua agenda, reveja o que é essencial, reveja o que é trivial, reveja esses amigos, reveja esses lugares, reveja a tua vida como um todo. É o Espírito Santo conversando com você, te dando essa percepção de que muitas coisas que você está fazendo não vão contar. Elas não vão contar. Por mais que você tenha se movimentado, o que vai contar é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável na nossa vida. O que vai contar é aquilo que você conseguiu entender de Deus e obedeceu, e viveu, e andou, e frutificou. Isso é o mais importante. Saber que Deus está cuidando de você, meu irmão. Você, minha irmã. Ah, pastor, eu tenho preocupação com a minha família. Põe nas mãos de Deus. A tua família é de Deus. Ah, eu tenho preocupação com os meus filhos. Teus filhos vão até uma certa idade, depois é de Deus. Você não cria filho para você, você cria filho para Deus. Quem guarda é Deus, não é você. Ah, mas o meu dia a dia, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois a cada manhã basta o seu mal, cada dia basta o seu mal. Não andeis ansiosos com a vez de comer, vestir e calçar, o Senhor cuida de você. Buscai, portanto, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Vai por mim. Confia no Senhor, confia em Deus. Deus não está mandando você se isolar do mundo, Deus está falando para você se separar para Ele. É uma diferença muito grande. Se separar para Deus não significa necessariamente estar isolado das pessoas, mas saber o que é trivial e o que é essencial. Preste atenção nisso. Vamos ficar de pé.